Boa noite aos que estão chegando, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Céu de Avaré. Hoje comigo, João, falando a respeito do Espiritismo e o papel do Espiritismo na transição planetária. Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando. Seu Eduardo, boa noite. Que alegria tê-lo conosco. Um grande abraço. Minha mãe está aqui ao meu lado, transmitindo um grande abraço ao senhor e a toda a família, viu? Sejam muito bem-vindos. Guardando aí mais uns 3 minutinhos e iniciamos. Ângela, minha irmã, seja bem-vinda. Uma ótima noite a você e a todos. Possamos ter uma noite abençoada, uma live proveitosa, falando um pouco da mensagem de Jesus e das luzes da doutrina. O som e a imagem estão ok? Vocês puderem me dar esse retorno, por favor? Só para que nós possamos começar mais tranquilamente, daqui a 2 minutinhos. Está tudo ok? Som e imagem? Bom, sejam bem-vindos, boa noite Valderez, boa noite, e a todos que estão entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Ok, muito obrigado, seu Eduardo, pelo retorno, transmitirei a ela, viu? Ótimo, daqui 1 minutinho já iniciamos as nossas pautas. Dona Alda, seja bem-vinda. Bruno, boa noite. Ok, ótimo. Perfeito. Que bom. Daqui 1 minutinho nós já iniciamos a nossa reflexão. Hoje a respeito do Espiritismo e o seu papel na transição planetária. Bom, 7h30. Odete, minha irmã, boa noite. Milanelo, boa noite. Leonice, boa noite. Selma, seja bem-vinda. Bom, vamos iniciar então a nossa reunião com a prece. Convido a todos a elevarem o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos desta live, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o tema, não obstante ser um tema muito divulgado no meio espírita, ainda traz uma série de dúvidas que é a respeito do Espiritismo e o seu papel na transição planetária.
quando abrimos as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, e aqueles, nós todos espíritas, estamos mais acostumados a esse livro, nós percebemos ali que cada capítulo, Kardec analisa da seguinte forma: primeiramente, uma passagem evangélica vinculada ao tema do capítulo. Após, as suas próprias considerações a respeito do tema. E finaliza com a instrução dos espíritos. E o primeiro capítulo não foi diferente. No primeiro capítulo, não vim destruir a lei, Kardec coloca os 10 mandamentos, faz a sua análise e logo após, na introdução dos espíritos, o primeiro espírito a se comunicar, a dar uma mensagem que é colocada com a primeira mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, se intitula Um Espírito Israelita, ou seja, alguém que professou a mesma religião de Jesus à época na Palestina. E aí cada qual analise com seus botões quem poderá ser essa personagem atrás desse pseudônimo. Mas o importante é que a última frase da mensagem, ele coloca algo intrigante e interessante. Moisés iniciou o trabalho. Jesus deu continuidade. E caberá à doutrina espírita a sua conclusão. Ora, que trabalho é esse? O trabalho de retenção do planeta. O trabalho de transição planetária. De um planeta ainda de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece, para um mundo onde o mal já não prevalecerá mais. Então, nesse contexto, é colocado no meio espírita de forma mais comum que o Espiritismo trata-se da terceira revelação divina. A primeira, Moisés. A segunda, Jesus. E a terceira, a doutrina espírita. Apenas para fazer um contexto, rapidamente, a primeira revelação, os 10 mandamentos, trazem à humanidade o que não fazer, uma vez que a humanidade ainda era muito infantil à época. Tanto é que dos 10 mandamentos da lei, 2 apenas não têm a palavra não. Já Jesus, ele vem complementar, ratificar os 10 mandamentos, mas vem nos ensinar também o que fazer. Amar ao próximo como a si mesmo se ama, perdoar 70 vezes 7 vezes, oferecer a outra face, e tantas outras mensagens em que Jesus dizia: assim dizem os profetas, eu, no entanto, digo, e passava a mensagem do que fazer. E hoje, a doutrina espírita vem com a responsabilidade não mais de ensinar o que não fazer, ou o que fazer,
Mas como fazer? Se Jesus nos ensina a amar ao próximo, a doutrina espírita ensina como. Se Jesus nos orienta a perdoar, a doutrina espírita ensina como. Se Jesus nos orienta a ter fé do tamanho de um grão de mostarda, e a fé, para se tornar firme e forte, tem a necessidade de passar pela compreensão e pela razão, como o próprio Kardec diz, fé é somente aquela capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. A doutrina espírita vem nos dizer os porquês da vida, nos auxiliando a ter uma fé inabalável. E assim por diante. Então a doutrina espírita é sim a terceira revelação divina, aquela que será responsável por concluir um trabalho iniciado há aproximadamente 4.500 anos, quando Moisés recebeu das mãos do Cristo, no Monte Sinai, a tábua dos 10 mandamentos da lei. E tal é as informações pulverizadas nos livros da codificação e nos livros acessórios complementares, que nós podemos pincelar aqui e ali fatos, informações dos nossos irmãos espirituais maiores, que ratificam, que complementam e que confirmam essa tese. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, que é nada mais do que uma forma de interpretação do ponto de vista espiritual da formação do planeta, do seu desenvolvimento como sociedade humana, nós vemos lá no primeiro capítulo, Comunidade dos Espíritos Puros. E ali, logo de cara, Emmanuel nos narra, nos afirma, que na direção de todos os planetas do Sistema Solar existe uma comunidade de espíritos crísticos, o qual Jesus faz parte, e que juntos dirigem todos os planetas do Sistema Solar. E que essa comunidade, continua Emmanuel, se reuniu apenas 2 vezes na história dos milênios conhecidos. A primeira, quando Deus destaca um pedaço, uma porção do sol e dá às mãos de Jesus para plasmar, moldar, formar a Terra. A segunda, quando se decidia sobre a vinda de Jesus ao planeta. E lá no final do livro, no capítulo 24, Emmanuel nos afirma ainda que os espíritos luminosos nos falam de uma terceira reunião que se daria entre os cristos do Sistema Solar e que a pauta dessa reunião seria a transição planetária do planeta Terra. E eu sou capaz de apostar com qualquer um que um dos itens dessa pauta de transição planetária é exatamente o papel do Espiritismo, da terceira revelação nesse processo todo. Então nós vemos através de Emmanuel que o Espiritismo é sim uma ferramenta poderosa nesse processo.
um outro livro que pode nos trazer maiores argumentos em relação a isso. Se trata de um livro de Humberto de Campos, de nome Crônicas de Além Túmulo. Um dos capítulos é uma história, porque o Crônicas de Além Túmulo, aqueles que não leram, ele se vincula à ideia de contos, cada capítulo é um conto. E um desses contos, chamado Ante a Ordem do Mestre, narra uma conversa tida entre Jesus e João, o evangelista, na véspera do Natal de 1846. 1846. E nessa conversa, Jesus pergunta a João, querido e amado discípulo e apóstolo, como está o movimento cristão no planeta? E João, segundo as palavras de Humberto de Campos, começa a chorar, porque realmente o movimento cristão na Terra está um pouco atrapalhado. E ele começa a descrever todos os movimentos cristãos na Terra àquela época, inclusive fazendo críticas severas à condução do cristianismo pela Igreja Católica. Eu aqui não estou julgando, condenando ou apontando a doutrina católica, que é a mãe de todas as religiões cristãs, apenas afirmando algo que está no livro e que é obra de Humberto de Campos, né? E ao final desse capítulo, Jesus usa uma palavra forte, dizendo: meu amado João, se os vivos nos traíram, a partir de agora os mortos falarão por mim. Será levantado o véu dos túmulos, e os ditos mortos espalharão a minha mensagem por toda a humanidade. 24 de dezembro de 1846. Apenas 3 meses depois, no dia 31 de março de 1847, numa pequena vila pertencente ao estado de Nova York, nos Estados Unidos, chamado Huntsville, 2 meninas, Kate e Margaret Fox, ouvem no seu humilde quarto batidas, e aquelas batidas seriam o início de um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, de forma tão constante e avalaçadora que jamais o mundo seria o mesmo novamente. Esse fenômeno em Huntsville dominou todos os Estados Unidos, toda a Europa. Iniciou-se o processo de mesas girantes, que se tornou uma febre na Europa inteira, até que chega a conhecimento
do professor doutor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido e amado Allan Kardec, que no ano de 1855, a convite de um grande amigo, Monsieur Fortier, vai a um estudo sério sobre mediunidade e se depara, palavras dele na Revista Espírita, com um mundo totalmente diferente, o mundo dos espíritos. E a partir dali, ele, com uma lucidez e um bom senso invejáveis, codifica a doutrina espírita em abril de 1857, apenas 11 anos após Jesus ter tido aquele diálogo com João Evangelista. Mas aí nós ficamos a imaginar, tá certo, João, você nos passou informações sobre Emmanuel, sobre Allan Kardec, sobre Humberto de Campos, mas eu tenho cá ainda as minhas dúvidas, porque Kardec não foi claro em relação a isso. Vamos lá então. No livro Obras Póstumas, infelizmente um livro muito pouco conhecido no meio espírita, lançado em 1890 após a morte de Kardec, e que reúne escritos do professor e conta de alguma forma como foi o processo dos bastidores da formação da doutrina espírita, entre outras coisas. Lá na segunda parte do livro, numa mensagem intitulada Espírito Protetor, ou em algumas traduções Espírito Familiar, o próprio Kardec conta a seguinte história. Certa noite ele estava em sua casa e ouviu batidas em seu escritório. Olhou por tudo, não achava a razão da batida. A sua esposa, Amélie Boudet, veio. Olhou também, não encontraram nada. Narra ele que procuraram até altas horas da noite. Como não encontraram a razão das batidas que continuavam, eles foram dormir. E aí abrimos um parênteses. Foram dormir porque era Kardec e Amélie Boudet. Porque se fosse nós, iríamos para um hotel, não é verdade? Vamos ser sinceros aqui. Fechamos o parênteses. O fato é que, no dia posterior, ele faria parte de uma reunião mediúnica de estudos. E pergunta ao dirigente da reunião espiritual, São Luís, sobre o fato, dizendo: São Luís, ontem havia um espírito que bateu em minha casa. Eu gostaria de perguntar de quem que se trata. São Luís se volta a ele pela psicografia da médium e diz: trata-se de um espírito familiar. E como ele já sabia à época que os espíritos familiares, aqueles que fazem parte da nossa família espiritual, geralmente não usam a comunicação através das batidas, ele pergunta: mas por que ele bateu em minha casa? Queria comunicar-se contigo. Eu posso saber de quem se trata? São Luís se volta a ele e diz: pergunte a ele mesmo, porque ele está aqui. Kardec se volta e diz: querido espírito familiar,
Primeiramente, agradeço a tua visita em meu lar. Poderia me dizer seu nome? E pela mão abençoada da médium, o Espírito escreve: para ti chamar-me-ei a verdade. E a partir desta semana, estarei todos os meses, por 15 minutos, à sua inteira disposição, bem como toda a equipe de trabalho, para que você tire as suas próprias conclusões. Kardec faz uma nota nessa passagem, dizendo que a evolução espiritual deste espírito, a que ele estava longe de imaginar na época, nunca lhe faltou nem a dele, nem a da legião de espíritos luminosos que a seu comando trabalhavam, retirando do meu caminho empecilhos morais e materiais, para que eu pudesse levar a termo, concluísse a tarefa. Se isso não basta, no ano de 1863, Kardec foi orientado a sair de Paris e ir para um retiro, e ali escrever um livro que não deveria dizer a ninguém. Nem Amélie Boudet sabia sobre o teor do livro. Tal era o segredo que o editor da obra, o Sr. Didier, descobriu o título do livro apenas na impressão. Ele ficou 1 ano trabalhando em segredo em um livro, 1863. Quando ele retorna com o livro pronto a Paris, uma vez que ninguém sabia, ele recebe uma carta de uma médium de Bordeaux, uma cidade francesa. E a carta é escrita nesses termos: acaba de chegar ao mundo um novo livro. Ele não tinha falado nada para ninguém. Uma nova luz se estende sobre a humanidade. Há 18 séculos eu vim para espalhar o coração humano que estava desesperado. Mas hoje o Espiritismo terá a tarefa de concluir a obra iniciada há séculos. Há muitas moradas na casa de meu Pai, já vos disse há 18 séculos. O Espiritismo vem comprovar estas palavras. Assinado o Espírito de Verdade. Tanto é que quando a obra foi publicada, inicialmente tinha o nome de Imitação do Evangelho, que por força dessa mensagem foi modificada para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, nós vemos a clareza de que Jesus não só entregou a tábua dos 10 mandamentos a Moisés, não só veio pessoalmente fundar o cristianismo no planeta, mas também dirigiu em pessoa a grandiosa equipe
que auxiliou o codificador a materializar no planeta o Espiritismo. Então, diante disso tudo, o Espiritismo é, sem dúvida nenhuma, o Evangelho redivivo. E a grande missão do Espiritismo é abrir os corações humanos para a renovação das almas, através da recordação de tudo que o Jesus falava, trazendo luz de compreensão a muitas mensagens que durante séculos ficaram apagadas por falta de conhecimento. João, é muito interessante isso, mas qual é, em realidade, o papel da doutrina espírita no processo de transição planetária? Nós todos sabemos que na hierarquia evolutiva dos mundos, nós estamos no segundo estágio. O primeiro, primitivo, morada de almas recém-chegadas na fase humana. Ainda o instinto domina totalmente. Provas e expiações, onde o livre-arbítrio começa a alçar voo, e nós nos vinculamos muito mais seriamente à nossa consciência, e nos vinculamos a um processo educacional de erro e acerto, também conhecido como provas e expiações. Superada essa etapa, adentramos o planeta de regeneração, onde o mal já não domina. Ainda existe, mas não domina como nos mundos de expiação e prova. Mas o mundo de regeneração, ele é um mundo transitório, diz Kardec em Gênese. Porque logo após adentra-se o planeta feliz, morada de espíritos puros. E após isso, os planetas divinos, moradas dos Cristos. Nós estamos no segundo estágio, mas em franco processo de transição para o terceiro. E mais uma vez eu recorro a Humberto de Campos, agora no seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando, em certo momento, quando ele narra uma reunião entre Ismael, o governador do Brasil, e a sua equipe de trabalho, por volta de 1831, porque ele fala, logo após o término do primeiro reinado, aliás, do segundo reinado, por volta de 1831, Ismael chama os seus trabalhadores, a sua equipe, e diz: não podemos esquecer que estamos no século do Consolador prometido, do Espiritismo. Serão 100 anos preparatórios para os próximos 100 anos. Como podemos entender isso? A doutrina espírita chegou à Terra no dia 18 de abril de 1857. A partir daí se iniciou 100 anos de preparação, segundo as informações de Ismael. 1957. Preparação para os próximos 50 anos. 2057. O que nos dá uma vaga ideia de que
por volta de 2057, o processo de transição planetária estará francamente adiantado. Não concluído, mas francamente adiantado. Porque nós sabemos, pelas mãos de Kardec, no capítulo 18 do livro A Gênese, que o processo de transição se dará não de forma estrondosa, não de forma material, mas de forma moral. O que vai acabar não é o planeta físico, é a condição moral da humanidade atual. Os espíritos maus, aqueles que ainda se vinculam à maldade, não mais terão o espaço na Terra. Ao desencarnarem, cada qual ao seu tempo, conforme os seus planos reencarnatórios específicos, eles serão barrados de reencarnar novamente à Terra e reencarnarão em planetas menos evoluídos, para continuar o seu processo de aperfeiçoamento. Uma vez que, não obstante todo o conhecimento intelectual, moralmente ainda são espíritos grandemente primitivos. E ao lado deles encarnarão espíritos nobres, espíritos altamente evoluídos, que tomarão o seu lugar e auxiliarão a humanidade a alavancar na escala dos mundos. Daí, Divaldo Franco dizer que nós estamos passando por um período em que os maus estão dando adeus e os espíritos luminosos estão chegando, seja na condição de crianças índigo, por volta da década de 1970, onde tinham um desenvolvimento intelectual muito avantajado, ainda o desenvolvimento moral não compatível a ele, na maioria dos casos, mas por volta de 2010, 2012, que todos ficávamos apavorados com o término do calendário maia, que na realidade marcava não o término da Terra, mas o término de um período que faz parte da transição planetária, em que crianças cristal, ou seja, espíritos altamente evoluídos intelectualmente e moralmente, encarnariam na Terra aos milhões, para auxiliar a humanidade a cumprir a promessa de Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Então, dessa forma, nós vemos que o processo está em pleno vapor. Nós vemos hoje em dia uma revolta, uma total inversão dos valores morais. O que é isso? É o último grito daqueles espíritos endurecidos que não aceitam mudar, mas que serão obrigatoriamente transferidos a regiões menos felizes. E nos permita, Deus, que possamos compartilhar da alegria desses missionários do amor que virão. Divaldo Franco nos fala sobre o retorno à pátria física de grandes inteligências e de grandes corações do passado. Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes filósofos pré-socráticos, Buda, Arjuna, os grandes estudiosos da filosofia, os grandes mentores espirituais da humanidade em longos os tempos, estarão reencarnando na Terra
para nos auxiliar. Se formos puxar para a nossa doutrina, temos aí Emmanuel, que encarnou em 2000, Joana de Ângeles, que está no seu processo também de retorno, já afirmado por Divaldo Franco, que na década de 20, que se inicia o ano que vem, Dr. Bezerra de Menezes também se prepara para retornar. E por que tudo isso? Para que a Terra finalmente cumpra o seu propósito. Para que a humanidade finalmente cumpra o seu propósito. Qual seja o propósito de retornar-se a Jesus através da prática do seu evangelho de amor. Então, meus irmãos, nós vemos que o Espiritismo é essa ferramenta fabulosa que nos auxilia nesse processo. Mas alguém pode nos dizer o seguinte: ah, João, mas é muita pretensão achar que o Espiritismo é a única religião que está auxiliando nesse processo. E não é. Não é. O Espiritismo é uma religião, mas também é uma ciência e uma filosofia. O Espiritismo é uma ideia. E linhas e pinturas da doutrina espírita, filosofias espíritas, são utilizadas em várias religiões, não com jargões espíritas, mas a ideia é a mesma. É a mesma, meus irmãos. Só um exemplo. Uma vez eu fui convidado a fazer uma palestra numa loja maçônica e escolhi o tema fraternidade. E utilizei todos os argumentos espíritas. Não utilizei os jargões, mas os argumentos. Ao final, muitos vieram me cumprimentar. E alguns me perguntando se eu era católico, se eu era evangélico, o que eu era. E quando eu falava que era espírita, eles se abismavam, porque não tinham ideia que a doutrina espírita tinha esse pensamento fraternal e de comunhão. Então a doutrina espírita, ou a ideia, o ideal espírita, que se baseia na transformação moral do ser humano, está em todas as religiões. E é nesse sentido que a doutrina espírita fará o seu papel de transição planetária. Nós estamos em um período importante da humanidade, que Jesus descreveu no seu Evangelho como o momento da separação dos bodes e das cabras, do joio e do trigo. Já não temos mais tempo na terra de manter os vícios e os crimes ancestrais que ao longo dos séculos nos acomodamos. É o momento da reformação. É o momento da viagem interior. Descobrir quem eu sou realmente e o que o Cristo espera de mim. Porque a partir daí, eu deixo de ser um zumbi para ser um espírito livre. Porque há muitas pessoas que, encarnadas na Terra, caminham pelo planeta, usufruindo dos bens materiais, mas sem nenhum tipo de pensamento mais elevado. Deus, para eles, é um ilustre desconhecido.
que nada interfere na sua conduta moral e na sua conduta de vida. Esses encarnam e desencarnam da mesma condição, por isso chamá-los de zumbis. Termo pesado, como um cadáver que anda sem alma. Quantos são aqueles que têm um corpo, que caminham pela terra, mas a alma continua adormecida? E a doutrina espírita vem despertar as almas, para que deixemos de ser zumbis, para que tomamos o nosso papel na transição do planeta, tirando aquela ideia ancestral e errada dos pais da raça hebraica do Antigo Testamento, que Deus dará de graça ao povo eleito. Deus não dá de graça nada, meus irmãos. Tudo é necessário um esforço nosso. Deus faz a sua parte, mas é necessário que nós façamos a nossa. Até hoje, dentro do meio espírita, encontramos muitas pessoas que imaginam que o mundo de transição se dará do dia para a noite, que um dia despertarão e abrirão a janela e verão. Olha, Jesus dizendo: meus irmãos, aqui está o mundo de regeneração, aproveitem. E não é assim. O mundo de regeneração será a exteriorização no mundo da mudança do mundo íntimo de cada um de nós. Não foi por outro motivo que Emmanuel nos disse essa mensagem, que está no livro que ele escreveu em homenagem aos 100 anos da doutrina espírita, chamado Religião dos Espíritos. O Evangelho do Cristo avança lentamente na terra, coração a coração. Porque o grande trabalho de renovação da terra começa no coração humano. Quando alguém se renova intimamente, o mundo melhora. Então, a partir daí, nós vemos a nossa responsabilidade. Já não é mais tempo de duvidar. Já não é mais tempo de parar na evolução. Já não é mais tempo de dizer: eu sou um espírito imortal, eu tenho dificuldade com alguém, na próxima eu resolvo. Porque é hoje. Nós estamos sendo chamados ao trabalho na vinha, se referindo a mais uma parábola do Cristo, os trabalhadores da última hora. A doutrina espírita nos orienta sobre os trabalhadores da última hora, aqueles que trabalham com afinco na seara de Jesus. Nós espíritas, o movimento de uma forma geral, que é muito distante ainda, infelizmente, do que é a doutrina, porque a doutrina é uma luz. O movimento é feito de pessoas, portanto falho. O movimento espírita muitas vezes se arroga como aqueles que são os trabalhadores da última hora, os que serão responsáveis pela redenção do mundo. Nós seremos sim responsáveis por dar o exemplo aos nossos irmãos de o que é seguir o Evangelho de Jesus. A pergunta é: estamos seguindo? Estamos cumprindo o nosso papel de dar o exemplo? A doutrina está na Terra já há 163 anos. Nesse período todo,
e que nós, muitas vezes, poderíamos ter a ocasião de estar retornando como espírita, já mais de uma vez, o que estamos fazendo da nossa vida em relação às informações que a doutrina nos oferece? Ou nas palavras de Raul Teixeira, nós já passamos do tempo de viver conforme a verdade que nós já conhecemos. Então, esse é o sentido renovador da doutrina espírita. Para que o planeta exteriorize do coração humano a redenção de um planeta de regeneração, é necessário que primeiro se regenere o coração humano. Pois foi Jesus que nos orientou: o meu reino não é deste mundo. Como procurar o reino da renovação em aspectos exteriores? Cuidado com aquele que diz: o reino do céu está aqui, lá ou acolá. Dizia Jesus há 2000 anos. Então, meus irmãos, o Espiritismo é essa luz que nos aponta o caminho, mas cada um tem que seguir. É difícil? Muito. Mas Jesus já nos falava isso. Se fazem isso ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco? Fazei força de atravessar a porta estreita. A estrada que leva à porta estreita é cheia de pedras e espinhos, mas bem-aventurado aquele que atravessar a porta estreita, porque muitos serão aqueles que atravessarão a porta larga. E talvez a maior orientação da doutrina espírita seja a complementação da mensagem de Jesus, quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. 1857 anos depois, Kardec vem e nos fala: pratica a caridade para com o teu próximo. Fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? Senão o amor em movimento. Palavra cunhada não por Jesus, mas por Pedro, por Paulo, que significa o amor em movimento. Dizia Paulo que o amor sem obras é paralítico. O amor com obras é a caridade. Porque quando praticamos a caridade, estamos movimentando as forças da alma. E da mesma forma que o corpo físico necessita do oxigênio para viver, a alma necessita da caridade para encontrar harmonia e paz. E é através dessa caridade que nós colocaremos o ideal espírita bem alto, na luz, no local mais alto do veladouro, e não embaixo do alqueire, onde nós mostraremos à humanidade, fazendo a nossa parte, o que aguarda o mundo de regeneração. Mas o que eu posso fazer, João? Diante do mundo? Qual a obra do mundo que pode ser dada a mim?
em uma conversa inesquecível de Jesus com o juiz implacável chamado Hanã, quando Hanã perguntou se ele tinha companheiros que o auxiliavam, ele diz: os meus companheiros, os meus seguidores, aqueles que me auxiliarão na tarefa, virão de todas as partes do mundo. E creiam, meus irmãos, o chamado não está chegando apenas para nós, mas para toda a humanidade. É o momento de arregaçar as mangas e trabalhar na seara de Jesus, servindo ao Cristo na prática da caridade, seja dentro das paredes do lar, com um parente difícil, com a esposa ou com o marido, com os filhos, com os pais, no nosso relacionamento de trabalho, com os colegas de trabalho, com o chefe, com os empregados, seja no convívio social com os nossos amigos e companheiros. É isso que eu posso, é isso que eu alcanço. Jesus não nos pede grandes feitos, como Francisco de Assis, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Mandela, como Gandhi, como Buda. Não. Nos pede apenas que utilizemos a bandeira luminosa, Deus, Cristo e caridade, que é a bandeira de Ismael e do Espiritismo, para que possamos ter força de vencer não o mundo, não o outro, mas a mim mesmo, matando dentro de mim o orgulho e o egoísmo, renovando-me, e através da minha renovação, eu renovo a minha família, renovo meus companheiros, renovo a minha cidade, o meu estado, o meu país, até que o mundo confirmará a proposta que Jesus fez há 2000 anos. Um dia, toda a humanidade será um só rebanho, sob o comando de um só pastor. A terra renovada, a nova Canaã, que todos nós queremos, mas que precisamos fazer a nossa parte. É nesse sentido, meus irmãos, que a doutrina espírita é fabulosa ferramenta para que possamos, nas palavras daquele espírito israelita que escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Espiritismo cumprirá, sim, a missão de transição planetária, extirpando do coração humano o tumor do mal que ainda vive. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos ilumine a todos. Bom, meus irmãos, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E agora vamos à nossa vibração, às nossas orações de agradecimento a Deus e a nosso Mestre Jesus. Convido a todos nesse momento a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, a todos os espíritos luminosos que aqui estão conosco, o nosso profundo agradecimento e gratidão por esses momentos luminosos de intercâmbio que tivemos, pela tecnologia abençoada que nos permite, não obstante longes, mas juntos em coração,
elevemos o pensamento ao alto e roguemos ao Pai que nos auxilie para que possamos, cada um de nós, enxergar o nosso papel nessa transição planetária. E mais, nos dê força para que, não obstante, com os pés machucados de espinhos e de pedras, tenhamos o coração feliz de estar caminhando rumo à porta estreita, para que possamos testemunhar um dia a renovação da humanidade e, por consequência, a renovação do mundo para um planeta de renovação e de transição, um planeta de regeneração. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço profundamente a cada um que esteve aqui conosco, que compartilhou conosco nessa noite, que de forma tão carinhosa nos acompanhou. Recebam nesse momento o meu abraço coração a coração. Desejo sinceramente uma noite de muita paz e muita luz. Que amanhã possamos despertar renovados e fortalecidos na nossa fé, na nossa compreensão do Evangelho, para podermos modificar a única estrutura que podemos, a estrutura do nosso próprio coração. Fiquem em paz, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.